Boa tarde, excelentíssimos senhores desembargadores. Boa tarde, colegas advogados. Excelência, de forma preliminar, eu vou criar uma situação hipotética, até para poder adentrar nessa sustentação oral. Imaginemos, que um cliente Tício me contrata como advogado, dizendo que quer entrar com uma ação de cobrança contra a Mévio, informando que o valor é 20 mil. Eu sou intermediário, eu sou advogado. Então eu entro com a ação de cobrança contra a Mévio e cobra ele os 20 mil. Vão passando os meses e aí eu falo aqui para a Mévio que o valor não é mais 20 mil, é 23. E ele vai pagando 24, 25, 26, 27. E eu não repasso esses valores para o meu cliente Tício. Mévio, verificando que há uma fraude, entra com uma ação pedindo o cancelamento desse pagamento dessa ação de cobrança. E aí entra com ação contra eu, advogado, e a minha cliente. Só que essa minha cliente, ela me cobra os valores. O senhor está recebendo e não está me repassando. O senhor está recebendo e não está me repassando. O senhor está me recebendo e não está me repassando. E ela também entra com uma ação pedindo a rescisão contra eu e Tício. Passando por essa fase preliminar, chegamos agora aqui no caso desse fato. A minha cliente Maria Rosa contrata uma imobiliária com uma corretora, em específico aqui a senhora Karen Nelby, que sequer adentrou no polo passivo. Contrata essa imobiliária para vender o imóvel dela. Ela entra na imobiliária e fala assim, eu quero vender o meu imóvel. O que vocês podem fazer por mim? A senhora Karen Neubi pega o imóvel dela e fala assim, nós vamos vender, e coloca à venda. A imobiliária faz o marketing, a publicidade, encontra um comprador, que nesse caso aqui é o autor, Pedro Henrique. A imobiliária faz os procedimentos de compra, de financiamento, o próprio autos fala sobre isso. O senhor Pedro Henrique, que é o autor, começa a pagar valores para a imobiliária e a imobiliária não repassa para a minha cliente, Maria Rosa. Nos autos não tem nenhum repasse e nenhum valor é depositado na conta da minha cliente, Maria Rosa. O que o comprador faz? Entra com uma ação pedindo a rescisão dessa compra desse imóvel e coloca no polo passivo a imobiliária e a minha cliente, Maria Rosa, que sequer não recebeu nenhum valor. Nenhum comprovante de pagamento tem na conta da minha cliente Maria Rosa. E minha cliente é condenada. Aí a gente adentra agora, eu não queria nem entrar nesse fato da responsabilidade civil, porque eu, como advogado, eu tenho que trazer os fatos, esclarecer os fatos para Vossas Excelências, mas eu acredito que Vossas Excelências sabem mais do que eu sobre responsabilidade civil. E aí a gente os senhores já debateram aqui sobre isso, responsabilidade civil, conduta, nexo causal, dano, benefício ou participação no ilícito. E aí eu questiono a Vossas Excelências, a minha cliente Maria Rosa teve participação nesse ilícito, gente? Ela só levou o imóvel dela para a imobiliária e para uma corretora para poder vender. E ela não recebeu nenhum valor da compra. O comprador fez alguns pagamentos de entrada, de tentativa de financiamento e não repassou a imobiliária não repassou nenhum valor para a minha cliente. E a minha cliente, verificando que estava ocorrendo uma fraude, também entrou com uma ação anulatória. Ela falou assim, essa imobiliária está me enrolando, não me repassa nada, coloquei o imóvel lá e até agora não recebi nenhum valor. E ela entra com uma ação anulatória. Ou seja, aqui o comprador entra com essa ação contra a imobiliária e a minha cliente, e a minha cliente desse lado aqui entra com uma ação contra a imobiliária, informando que está ocorrendo uma fraude. A sentença ela afirma expressamente que não ficou demonstrada a existência de golpe praticado pela parte ré, mediante garantia fraudulenta de financiamento. A imobiliária ela falava que ia fazer um financiamento para o comprador e nunca entregava esse financiamento. E a minha cliente não tinha essa noção, não sabia o que estava acontecendo. Quando ela ligou o start, ela falou assim, gente, está acontecendo uma fraude aqui. Contratou um advogado, que não fui eu, que entrou com uma ação contra a imobiliária.
Essa apelação ela reforça exatamente esse ponto. A manutenção de Maria Rosa no polo passivo viola os princípios da causalidade, da individualização da conduta e do devido processo legal. E aí eu volto para a corretora da imobiliária chamada Karen Neubi. Nós fornecemos na contestação o endereço, o telefone, os dados, para poder incluir ela no polo passivo. Que ela que foi a que fez o serviço de corretagem, nesse caso. E em nenhum momento ela foi incluída no polo passivo dessa demanda para poder esclarecer alguns fatos do que aconteceu. Em relação à sentença também, a sentença deixa de enfrentar adequadamente o fato de existir ação anulatória anterior, proposta pela minha cliente, circunstância que evidencia sua boa-fé e sua tentativa de impedir a consolidação do negócio fraudulento. A minha cliente, ela fez todas as condutas, todas as posturas dentro da boa ética, da boa fé. Ela fez de tudo. Porque ela verificou que estava acontecendo algum problema com a imobiliária e entrou com ação contra a imobiliária. E agora vem uma sentença dizendo que a minha cliente, como se minha cliente tivesse participado da fraude que aconteceu na imobiliária. Portanto, a evidente inconsistência lógica em afastar a responsabilidade de quem efetivamente conduziu a intermediação financeira, a imobiliária. A imobiliária fez toda a intermediação. A imobiliária era o meio de campo. Para nós flamenguistas, a imobiliária era o Arrascaeta. E nós não podemos tirar a imagem da imobiliária, da corretora Karen Neubi desse caso, porque a minha cliente é uma vítima. A minha cliente botou o imóvel para vender e não recebeu nada. Por que ela tem que ser condenada? Por essas razões, requer-se o conhecimento e provimento integral da apelação da senhora Maria Rosa para reconhecer a legitimidade passiva dela, afastar sua condenação, julgar improcedente os pedidos formulados em face da minha cliente Maria Rosa, que é a segunda ré, ou subsidiariamente anular a sentença para melhor instrução probatória acerca da efetiva destinação dos valores pagos por hora o autor. Por derradeiro, eu acredito que o objetivo dessa sustentação oral e o cerne desse processo é a responsabilidade civil. E Vossas Excelências já debateram aqui sobre responsabilidade civil, sobre nexo causal, sobre conduta culposa, sobre participação no ilícito. E eu rogo a Vossas Excelências um aprofundamento nesse caso para que a minha cliente não sofra mais o que ela vem sofrendo nesse processo. Obrigado, Excelência. Eu posso complementar sobre a necessidade do auxílio. Tem até um pouco laboratório. Primeiro, reconhece a incidência do Código do Consumidor na relação estabelecida entre o comprador e imobiliária como responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos defeitos na prestação de serviço. A imobiliária não controla de forma adequada que tenha efetivamente encaminhado os pedidos de financiamento, porque a negativa de crédito decorreu de restrições financeiras do comprador, deixando de afastar o nexo causal. A falha na condução da intermediação imobiliária evidencia negligência na prestação de serviço, especialmente diante da ausência de informações claras sobre a viabilidade jurídica do negócio e sobre os procedimentos necessários para a obtenção do financiamento. A restituição das arras deve ocorrer em dobro quando o negócio não se concretiza por culpa do comitente vendedor ou de quem atua na intermediação nos termos do artigo 419 do Código Civil.
A responsabilidade pela devolução das arras alcança a imobiliária que indicou conta de terceiro para recebimento dos valores. E a vendedora que prometeu alienar bem ainda vinculado a financiamento junto à Caixa Econômica Federal sem observância das exigências legais para a transferência ou assunção da dívida. Os valores pagos ao preposto da imobiliária devem ser restituídos integralmente, pois este atuava em nome da empresa, configurando a responsabilidade solidária pelos prejuízos decorrentes do sucesso do negócio. A vendedora responde pela restituição das quantias recebidas, pois prometeu vender o imóvel cuja transferência dependia da anuência de instituição financeira e da quitação do financiamento existente. O dano moral configura-se em relação à imobiliária, diante da falha na prestação de serviço e desvio produtivo experimentado pelo consumidor que confiou na expertise da intermediadora para a realização do negócio. Não se verifica dano moral imputável à vendedora ou ao preposto, pois a conduta dele não evidencia violação autônoma a direitos da personalidade. Por tais razões e fundamentos, eu estou votando pelo parcial provimento do recurso da parte autora e negando provimento ao recurso da segunda regra. Me parece que aqui a questão central, até por conta da sustentação, é saber qual é a responsabilidade da vendedora. A vendedora escolheu mal a imobiliária, esse aqui é o problema, né? Como está cimentado no seu voto, né? Que ela haverá de ter ação regressiva, me parece que sim. Né? Apenas se puder me esclarecer a questão do dano moral. Qual é que... Eu estou analisando essa carga condenatória em desfavor da imobiliária, totalmente. E com uma premissa... Porque a obrigação da vendedora é apenas de ordem patrimonial, é isso? Isso. Ou seja, da devolução, que ela não praticou o ato algum no lidar com o comprador. Com o comprador, exatamente. Porque aí então fica assim, o dano moral configura-se em relação à imobiliária diante da falha na prestação do serviço e do desvio produtivo experimentado pelo consumidor que confiou na expertise da intermediadora para a realização do negócio. Não se verifica dano moral imputável à vendedora, pois a conduta não evidencia violação autônoma a direitos da personalidade. Ok, de acordo. Quando a vida velha, eu não estou entendendo muito bem a fundamentação da condenação da vendedora. Pelo simples fato dela ter escolhido a imobiliária. Me parece que ela fez na imobiliária sua longa-manos. E a parte compradora pagou, isso pelo que eu consegui entender do voto, pagou e pagou a imobiliária que sumiu com o dinheiro, né? Que não repassou a vendedora, me parece que não repassou. Isso vai ser decidido lá no futuro. Mas que ela fez na imobiliária, ela deve ter dado poderes para que a imobiliária recebesse por ela, né? Eu entendi, mas ao prima facie eu não estou conseguindo enxergar nenhuma cadeia de consumo onde o promitente adquirente é o destinatário final disso. Eu tenho duas relações absolutamente autônomas: vendedora com imobiliária, imobiliária com promitente. É nessa que é a relação do consumo. Pois é, mas aí a gente está responsabilizando a vendedora também? Veja, deixa eu só tentar aqui. Eu nem conheço muito bem o processo, eu vou até pedir vista. Então, é melhor, porque na verdade a argumentação articulada da tribuna me impressiona quando fala: eu não recebi nada, eu fui tão vítima quanto o outro. Aí eu vou ter que verificar efetivamente. Talvez seja salutar. Eu vou pedir vista, senhor presidente. A eu gente vou não pode dar adiantado da hora, para a É. gente não iniciar aqui um debate que não Já vai. bem. De qualquer forma, ainda não se completou o julgamento e eu vou levar em conta. Eu vou pedir vista, presidente. Tá.